Alô, boa noite. Meu nome é Pedro Noriu Egashira. É, eu sou brasileiro, nasci no Brasil no dia 20 de setembro de 1951. Esse ano vou estar completando 60 anos. Na verdade, eu nasci no dia 4 de agosto e como na época os meus pais moravam retirados da cidade, me esqueceram aí por um tempo e foi registrado no dia 20 de setembro. E então, em termos de signo, né, eu me considero um leão, só que virgem, né, porque fui registrado no dia 20 de setembro. Sou um leão virgem, né? Saí no lucro, porque oficialmente nasci no dia 20 de setembro, então esse período todo aí da diferença de 4 de agosto a 20 de setembro, na verdade eu não existia oficialmente, né? É, Vivi nesse período de 6 anos, ou seja, 6 anos que depois que eu nasci, em Andradina. Meus pais tinham um pequeno sítio onde eles plantavam verdura e tal, e me lembro assim vagamente desse local. Tem algumas fotos tal, mas me lembro muito pouco. E depois desse período de 6 anos, meus pais resolveram se mudar. Foram para São José dos Campos, na região do Vale do Paraíba, onde meu pai havia conseguido um emprego como na área de jardinagem, essas coisas todas, para cuidar da jardinagem do Sanatório Vicentina Aranha, que hoje ainda existe, mas se não me engano já não é um sanatório. Porque naquela época esses sanatórios de tuberculose, essas coisas eram muito assim famosos, né? Porque eram lá que ficavam o pessoal que estava com tuberculose, e como o clima de São José dos Campos era um clima assim bastante agradável, né, e propício para a saúde, haviam, se não me engano, 2 ou 3 sanatórios desse tipo, e nessa época foi justamente que meu pai conseguiu um emprego dentro desse sanatório chamado Vicentina Aranha. E ele trabalhando no sanatório, a gente morava em São José dos Campos, numa vila chamada Vila Ema, né? Que me traz assim boas lembranças, porque praticamente foi lá que eu vivi a minha infância e a minha fase adolescente, né? Foi uma fase assim muito boa, porque foi onde frequentei bastante uma congregação chamada Congregação Salesiana, e onde tinha uma igreja católica, né? E tive toda uma formação católica durante todo esse período, né? Depois disso, ou seja, já em São José dos Campos, eu fiz a escola primária, numa escola chamada Ângelo de Siqueira Afonso, e depois fiz o curso técnico na escola chamado ETEP. Nesse período tivemos que fazer uma outra mudança e fomos para São Paulo, mas precisamente num local chamado Eldorado, perto de Diadema, onde meu pai também foi cuidar de uma pequena chácara, e ficamos lá por um período, e nesse período também estudei numa escola chamada Getúlio Vargas, uma escola técnica, né, em Vila Prudente. E depois disso meu pai não deu muito certo nessa época nesse local, e acabamos voltando para São José dos Campos, onde ele conseguiu um emprego numa empresa japonesa chamada Kanebo. E foi nesse local que eu acho que foi uma época também muito boa, pelo fato de ser a fase adolescente e depois a fase já mais adulta, onde tive assim muitos amigos, uma infância
uma adolescência, vamos imaginar, muito boa, né? Muito sadia, de muito esporte, e isso assim foi bastante benéfico para a minha formação. E a Kanebo, claro, ao redor dela tinha uma colônia japonesa, né? E dentro dessa colônia nós tínhamos uma associação de Niseis, né? Onde a gente tinha diversas atividades, não só esportivas como sociais, né? E foi assim realmente uma época muito boa, de muita diversão, muito esporte, muita paquera, né? E ao mesmo tempo, nesse período, eu estudava o colegial, que na verdade era o curso técnico, né? Na ITEP também. E lá acabei não terminando o curso, mas cheguei a me formar na parte de desenho técnico. E nessa época, meu irmão mais velho, o Hisashi, ele trabalhava na General Motors e me conseguiu um emprego, o meu primeiro emprego na General Motors, né? Depois da General Motors, eu também fui trabalhar na Embraer, a empresa de aviação, que é bastante conceituada, bastante famosa, né? Em São José dos Campos, e nacionalmente ela é bastante conhecida, né? E depois disso, eu morei um tempo também em Taubaté, quando eu terminei o meu curso colegial. E nessa época eu conheci uma pessoa assim que foi assim, vamos dizer assim, a primeira namorada e a primeira noiva, né? Que é a Sueli, que posteriormente ia ser a mãe dos meus filhos, né? Passamos um período assim juntos e terminamos o namoro, e depois disso voltei para São José dos Campos, e depois de São José dos Campos eu fui morar no Rio de Janeiro por um tempo que seriam 8 anos mais ou menos, onde lá eu trabalhei na Cianamid, que era uma indústria química americana, e depois trabalhei também na Nuclebras, que era uma empresa estatal que estava começando naquela época a implantação de energia nuclear em Angra dos Reis, né? Depois desse período, aliás, nesse período ainda no Rio de Janeiro, eu acabei fazendo um curso na faculdade, fiz esse curso na PUC do Rio de Janeiro, que é o curso de comunicação, onde também tive assim uma adaptação, né? Uma convivência com o pessoal do Rio de Janeiro, todos eles quase cariocas, né? Foram amigos meus, o Jorge Figueiredo, o Paulo Modesto, Antônio Carlos Martins, que é lá do Espírito Santo, de São Mateus, né? Me lembro perfeitamente desses meus amigos. E foi um período assim muito bom, porque foi o período da formação da minha do que eu sou hoje praticamente, né? Depois disso, acabei voltando para São José dos Campos, porque reatei com a minha, que foi noiva, a Sueli. Depois de 10 anos eu reencontrei com ela em São José dos Campos e acabamos nos casando. Depois isso daí vai ser contado assim mais em detalhes, né? Mas acabamos casando e voltando para São José dos Campos, onde lá eu tive 2 filhos, um é o Marcelo, né? Marcelo Kendi Ferreira Egashira, e a Renata Yumi Ferreira Egashira. Passei um período ali trabalhando novamente ali na General Motors, e depois desse período, foi praticamente final de 89, né? Estava começando a ter a onda de todos os descendentes de japoneses no Brasil virem aqui para o Japão. E como também a minha relação em termos assim do casamento não estava assim tão boa, né?
acabei decidindo vir para o Japão para dar um tempo e ao mesmo tempo tentar uma vida assim melhor financeiramente aqui no Japão. E acabei em 1990, em julho de 1990, que seria 30 de julho, se não me engano, e num calor infernal aqui do Japão, né? Trabalhei um ano aqui em Kawasaki, na fábrica chamada Isuzu, né? Isuzu Motors, que é a fábrica de caminhões e de automóveis, né? E na época, quando eu trabalhava na GM no Brasil, trabalhei na área de projeto, e aqui no Japão, quando vim trabalhar, eu vim trabalhar na área de produção, né? E era um peão da vida, mas nesse um ano que eu trabalhei foi muito bom, porque a gente aprendeu muita coisa, né? Se submeteu a diversas coisas que a gente não estava acostumado a passar no Brasil, e isso foi uma prova de que a gente consegue superar diversas barreiras, diversas dificuldades, né? Mas, e essa história da adaptação aqui no Japão é uma longa história que também vou contar em etapas também, à medida que a gente vai relatando os acontecimentos aqui do Japão, né? E estou aqui durante esse período todo, 20 anos, e vamos ver como é que vai continuar essa vida aqui no Japão. Pretendo voltar para o Brasil. Eu acho que o meu fim seria no Brasil. Eu quero ainda conviver com meus filhos, quero conversar muito com eles, né? E tentar recuperar um pouco esse período todo longe deles, né? É uma coisa que eu preciso fazer, porque eu acho que é uma coisa que está faltando na minha vida, né? Viver e tentar recuperar um pouquinho da oportunidade que eu não tive em relação a essa convivência com meus filhos. Por enquanto é isso. Depois a gente continua essa conversa, né? E esse daqui foi assim um apanhado mais ou menos do que foi a minha vida, ok? Um grande abraço e até a próxima.